Olá, meus amigos, vamos ver nesse vídeo o que é o banimento, o estado de exceção que nós estamos vivendo no Brasil, o tribunal de exceção que nós temos tendo, e vamos ver que as penas proibidas no Brasil estão previstas na Constituição Federal, essa que vocês estão vendo aí, esse livrinho que deveria ser consultado todos os dias pelos nossos juristas, né? Então nós temos 5 penas que são proibidas no Brasil e que estão sendo praticadas. As penas cruéis, né? As penas de caráter perpétuo, ou prisão perpétua, as crime de trabalho forçado, penas de trabalho forçados, né? As penas de banimento, que é essa que eu vou falar agora, e a pena de morte, que também é proibida, só é viável em casos de guerra e casos extremos, e aí sim teria um tribunal de exceção para executar essas penas. Bom, pessoal, o que nós estamos vivendo aí? É uma exceção de todas as exceções, né? Quando a liberdade de expressão nos é tirada, como de fato foi, logo poderemos ser levados como ovelhas mudas e silenciosas para o abate. Quem disse isso foi George Washington, que foi presidente dos Estados Unidos e herói da independência americana. Isso aí é um dos pais criadores, fundadores da América, que disse isso aí. É uma expressão que não tem parâmetros, ela é isso aí mesmo, né? Existe liberdade de expressão na nossa Constituição, liberdade de vir, o devido processo legal, tudo isso que não é obedecido. Então, só para abrir esse contexto aí, e vou já começar dizendo que a Constituição não admite qualquer tipo de condenação que possua contornos perpétuos ou áreas de banimento. Então, quais são as penas proibidas no Brasil? São aquelas que eu já falei. E o que é uma pena, pessoal? Pena é uma espécie de sanção, ou seja, é uma resposta do Estado ao sujeito infrator que cometeu um crime ou uma contravenção, e tem o objetivo de educar o homem, educar o cidadão, proteger bens jurídicos relevantes e defender a sociedade. É uma defesa da sociedade. Então a pena tem uma tríplice finalidade, tem 3 finalidades. Ela é retributiva, ela é preventiva e ela é reeducativa. Por que ela é retributiva? Porque é uma retribuição, é uma recompensa de um mal com outro mal. Quer dizer, cometeu o crime, vai pagar com a liberdade ou vai pagar com seus bens. É assim que funciona, né? Porém, punir alguém é necessário seguir um rito, um devido processo legal. Por meio do mesmo fica constatada a autoria, a materialidade de uma atitude humana, antijurídica e culpável. Tem que ser um ato humano, antijurídico e tenha culpabilidade, né? Bom, a Constituição Federal de 1988, essa aqui, ela apresenta essas penas proibidas, e eu vou falar aqui em todas elas, né? O artigo 5º, inciso 47, diz ali, abre aspas, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, b, de caráter perpétuo, c, de trabalhos forçados, d, de banimento e penas cruéis, aquelas com torturas e esses 5 tipos de penas que existem, né? Então a gente, como advogado, estuda isso, trabalha com isso e não pode sair fora dessas regras. Para isso existe uma Constituição. Senão vira anarquia, vira barbárie, como está sendo assim. Então vamos falar da pena de banimento. O banimento diz que a Constituição diz que nenhum brasileiro nato ou naturalizado será banido do território nacional. Banido o que é? É expulso, expurgado, exilado, é tirado à força do seu país, é mandado embora. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E o ministro Alexandre já puniu centenas de brasileiros com essa pena de banimento da pátria, né? Mediante a apreensão de passaporte, fechamento das contas bancárias do indivíduo, das contas nas redes sociais e bloqueio de bens da pessoa no país. Essas 3 medidas, por exemplo, que é banir o passaporte da pessoa, né? Fechar as contas bancárias e bloquear os bens da pessoa no país, significa que a pessoa não existe mais, né? Ela não é mais cidadão, ela é expulsa do país e não pode mais voltar ao país. Se voltar, será preso e aí nunca mais bota a chave fora, como ele faz com todo mundo que é preso. Então nós estamos vivendo um estado de exceção que é proibido pela Constituição. Proibido! Não existe tribunal de exceção, não existe estado de exceção, está aqui na Constituição, mas nós estamos vivendo isso.
Então, o exemplo que eu dou, a juíza aposentada Ludmila Lins Gliro, o jornalista Rodrigo Constantino, que também é cidadão americano, naturalizado, o jornalista e economista Paulo Figueiredo, o jornalista Alan dos Santos e tantos outros que estão todos citando o exemplo da América do Norte, Estados Unidos. Inclusive em outros países tem gente exilada, banida, na América Latina, aí, na Argentina, na Espanha, no Paraguai, em vários lugares. São pessoas que não podem voltar porque, como eu disse, elas estão com passaporte banido, contas bancárias fechadas e os bens bloqueados no país. Eles não podem entrar aqui no país. E ainda tem uns que têm pedido de prisão ainda. Só que não tem um crime comprovadamente, alguma coisa que justifique essas medidas drásticas. Bom, então, meus amigos, no Brasil nós só tivemos notícia dos banimentos no tipo das manuelinas aí, lá no tempo do Brasil colonial, que existia esse tipo de coisa, de banimento. Temos aquele exemplo da Inconfidência Mineira, que as pessoas envolvidas na Inconfidência alguns foram banidos do país, ou degradados, foram embora daqui, por causa que se envolveram na Inconfidência, com Tiradentes. Na ditadura de Floriano Peixoto, em 1989, no final o golpe da República, no final do século XIX, que tiveram que banir pessoas, tiraram pessoas do país e fuzilaram, fizeram horrores. Depois, no Estado Novo de Getúlio Vargas, também houve banimentos de pessoas, inclusive de alguns parlamentares de esquerda, e no regime militar tivemos alguns casos. Mas mesmo assim, esses banimentos que ocorreram no passado, eles foram por um tempo determinado e posteriormente acabaram sendo revogados. As pessoas voltaram à sua pátria e ainda foram até indenizadas, né? Até indenizadas, anistiadas e etc. Isso vocês sabem, né? Então agora, nesse regime nosso do Xandaquistão, parece que os banimentos, eles são ad eternum, são para sempre. Cada dia fica pior e as pessoas não estão vendo isso. Quem está patrocinando isso, quem está pagando isso, todos nós estamos pagando isso. Esquerda, direita, todas as cores e raças de etnias, estamos pagando caro isso. E vai chegar em você, vai chegar em qualquer pessoa. Por isso que eu estou aqui, pessoal, e pedindo a vocês que se inscrevam no canal, curtam isso, compartilhem, vejam os livros que eu indico aqui, os filmes. Vou indicar o livro O Arquipélago do Gulag, do Alexandre Solzhenitsyn, para ver como é que era lá na Rússia essa situação. E vou deixar um filme aqui, O Pianista, o melhor filme sobre o Holocausto até hoje. Vou deixar o link aqui onde vocês vão achar esse filme, né? Vocês vão achar lá, vão baixar, ou vão ver pelo smartphone ou pelo computador, vocês vão ver esse filme. É um filme, é um clássico, um dos melhores filmes de todos os tempos. E eu coloquei aí uma foto de uma imagem da capa, botei na capa do vídeo aqui, um banimento do pessoal lá da Alemanha, do Bigodinho. Botava o cara dentro de um trem, arruma tua mala, entra no trem que nós vamos te levar para não sei para onde, nunca mais o cara voltar. Isso é banimento, pessoal. E é o que está acontecendo conosco nessa nossa triste situação do nosso país. Tá, meus amigos? Tá ali o banimento, né? Que eu coloquei na capa ali. As pessoas, tudo com uma malinha para pegar o trem para ir para um lugar para nunca mais voltar. Tá, meus amigos? Era isso por hoje. Muito obrigado. Até mais.